Amados irmãos, a paz do Senhor, quero o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, e na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da lições de adultos da Casa Publicadores da Assembleia de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo, gentios para a Igreja de Cristo. E hoje é a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. O texto-áudio dessa lição diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 6. Uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura, é a verdade prática. O texto bíblico em classe se encontra em Atos 19, do versículo 1 ao 7. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-se Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram todos uns 12 varões. O objetivo geral do autor, ao final dessa lição, é que você se conscientize de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. E hoje objetivos específicos para cada um dos 3 pontos. O primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. 2, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E apresentar, o 3, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Então vamos para a introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Então, a primeira frase desta introdução diz assim: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele era o Cristo. Na lição passada, que nós vimos qual era o assunto da pregação de Paulo, nós vimos que o assunto principal estava em 3 partes: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. E aí, com esses 3, você consegue resumir o que Paulo pregava. Então, o que ele fez? Ele provava que Jesus era o Cristo. Cristo era o Messias prometido. Cerca de 40 pessoas, eu estava lendo um livro, e diz que naquelas épocas, anteriores a Jesus e até posteriores, apareceram cerca de 40 pessoas dizendo que ele é o Cristo prometido. O Cristo estava profetizado em Isaías, o Cristo estava profetizado nos Salmos, o Cristo estava profetizado nos outros profetas, ele estava em Miqueias, estava em determinados textos do Antigo Testamento. Eu sou o Messias. Mas nessas pessoas não se cumpriu esta palavra porque não eram verdadeiramente. Mas em Jesus, que nasceu em Nazaré, de Maria, este verdadeiramente, comprovadamente, era o Messias, e Paulo pregava isso, ensinava isso, era isso que era o principal. E no finalzinho, a frase final dessa introdução, é que o ministério dele foi guiado pelo Espírito Santo, e nós vamos ver isso durante o transcorrer da lição. O primeiro ponto, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito, o livro de Atos mostra que após sua conversão, essa é a primeira subdivisão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9, 19. Então ele se converteu no caminho de Damasco, ficou cego, foi até ali o servo de Deus, que orou por ele, Ananias,
ele recobrou a visão, foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo. E ali ele passou um tempo com os crentes que ele ia prender em Damasco, que ele foi lá para prender eles. Ele ficou ali com eles por alguns dias. E logo em seguida, ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Então ele começou pregando nas sinagogas, e isso foi um tema do seu ministério. Ah, pastor, mas ele não foi chamado para pregar os gentios? Sim. Mas antes de pregar os gentios, em cada cidade que ele chegava, depois que nós vamos ver lá na frente, ele foi chamado para a obra missionária, apostólica. Ele, então, pregava primeiro aos judeus. Isso era mais ou menos comum, está relatado em Atos, em todas as cidades que ele ia. Os judeus, alguns criam, a maioria não cria, e então ele era levado a pregar aos gentios. E já aqui no início, assim que ele se converteu, ele ia para as sinagogas para convencer os judeus que Jesus Cristo era, Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, Jesus estava profetizado sobre ele na palavra de Deus. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente em nome de Jesus. Ele chegou a Jerusalém. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Sim, meu amado irmão, nós sabemos e voltamos a dizer aos irmãos aqui, nesse estudo, como disseram em pregações, na própria igreja, quando os irmãos estão lá, não só eu, mas os outros pastores da nossa denominação, e também diversos pastores, muitos pastores, a maioria dos pastores, que pregam com seriedade. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando Saulo se converteu, Jesus apareceu a ele, o Espírito Santo entrou dentro do seu coração e ele mudou de vida. E o Espírito Santo continua trabalhando em vários sentidos, na nossa santificação e também na chamada. Eu fui chamado para tocar no instrumento. O Espírito Santo vai me dar sabedoria para aquilo, Nós vamos ver aqui daqui a pouco de alguma coisa de aprender, se preparar. Então, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, e nós vemos claramente na Bíblia Sagrada que o ministério dele, ao pregar tal mensagem, como diz essa última parte, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Vou lhe dar só um exemplo pequeno, bem conhecido, que falamos sempre. Quando chegamos em Atos 16, Paulo já estava pregando, já tinha feito viagens missionárias. Eu vou até ler o texto para você entender melhor. A gente sempre fala, aqui é um estudo bíblico, não estamos apenas com uma revista que alguém escreveu uma lição, mas todos os textos bíblicos e outros que não estão escritos na lição, mas que nos orientam também, são importantes para nós. Vamos lá. Versículo de número... Atos 16, versículo de número 7. Versículo de número 6 e diante. 6, vamos lá. E passando pela Frígia, Paulo e seus companheiros de viagem, neste momento aqui Timóteo, era o seu principal companheiro juntamente com Silas, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Pastor, Deus não queria que anunciasse na Ásia? Não, Deus queria que os asiáticos todos fossem salvos. E o Evangelho foi pregado realmente na Ásia. Israel que se encontra na Ásia, e dali partiu o Evangelho e realmente foi pregado. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E quando chegaram à missa, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Misa, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, versículo 9, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciarmos o Evangelho. Alguém pregou na Ásia, como Paulo também pregou, mas naquele momento não era importante, Deus queria Paulo pregando em outro lugar. Ele quis ir para a Bitínia, Paulo não pregou. Um estudo recente, eu não me lembro bem, uma lição da escola dominical, mostra que Pedro, quando escreve a sua carta, ele bota lá aos crentes na Bitínia. Ou seja, Pedro pregou ou esteve liderando a igreja na Bitínia. Então, as pessoas da Bitínia também receberam a palavra.
Mas aqui Deus queria que ele fosse para a Europa. Ele teve a mensagem, passa a Macedônia e ajuda. Então ele foi para a Macedônia, que era a Europa, o Evangelho entrou na Europa. Essa era a vontade de Deus. Era esse o propósito de Deus. Era isso que Deus queria que fosse feito. Então vamos agora para a subdivisão 2, o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Vamos ler aqui o capítulo 9, versículo 26. Diz assim a palavra: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Aí ele precisou da ajuda de Barnabé para que pudesse se ajuntar. Com alguma reserva, ele foi colhido na igreja-mãe e todos ouviram seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Vamos ler aqui Atos 22, versículo 17 e 18. Vamos aqui a Atos 22. Essa palavra é quando ele está lá fazendo a sua defesa. Então diz assim: E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, foi arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão testemunho acerca de mim. Então, o caminho da pregação, que caminho é esse? Veja bem, meu amado irmão, apenas uma colocação, e aí vale até a direção do Espírito Santo. Alguém pode se converter e começar a pregar o Evangelho logo a seguir? Paulo fez isso. Mas a chamada, o ministério, o propósito de Deus requer uma preparação, e nós vamos ver isso. Temos visto isso na lição passada, e nessa lição normalmente vai tocar. Uma preparação, às vezes até intelectual, quando o sujeito vai fazer um seminário, vai se preparar de alguma outra forma, principalmente a preparação espiritual. E Saulo mais ainda precisava disso, porque ele foi um homem que perseguiu a igreja. E agora como é que ele ia chegar? As pessoas iam achar que de repente ele estava fazendo aquela estratégia para descobrir quem era cristão e depois prendê-los. Então ele tinha que se preparar, as pessoas tinham que ver o testemunho dele para depois acreditar naquilo que ele estava pregando. Então ele foi por um caminho, ficou ainda mais, aí depois ele fala aqui na primeira parte dessa subdivisão 2, depois do estágio no deserto por 3 anos, nós vimos semana passada, que ele se preparou, o Senhor apareceu a ele, o Senhor revelou muitas coisas que ele não sabia, porque ele não teve contato direto com o Senhor no seu ministério. Então agora ele precisava saber. Depois deste fato, ele foi para Jerusalém. O pessoal ficou com medo dele. Pô, caramba, esse Saulo, quem é esse Saulo? Ele pode nos perseguir? Então ele ficou um pouco lá, foi recebido pelos apóstolos, pelos discípulos. Barnabé o introduziu, explicou quem ele era, a sua conversão, o que tinha acontecido com ele. Eles acreditaram, mas Deus revelou, e isso não está em Atos. Lucas não fala sobre isso. Não está em Atos na hora da na hora da conversão dele. Lá quando ele se converte, quando ele vai a Jerusalém, não é relatado isso. Paulo relata lá na sua defesa, quando ele é preso antes de ir para Roma, que ele teve um arrebatamento de espírito e foi dito para ele: não fique em Jerusalém, porque não vão ouvir neste momento o que você está pregando. E também, vamos colocar de alguma forma na direção do Espírito. Nós estamos estudando aqui, Paulo foi direcionado pelo Espírito, o Espírito direcionou Paulo. O que Paulo fazia era direcionado pelo Espírito. O Senhor queria que ele pregasse para os gentios, e para isso já tinha preparado antes da sua própria conversão, com o lugar de seu nascimento, com a cultura onde conviveu e com o próprio fato dele ser um judeu fariseu. Ele estava agora se preparar espiritualmente para pregar aos gentios. Então o lugar dele naquele momento não era em Jerusalém. Já havia pessoas para pregar em Jerusalém. Os apóstolos, a maioria deles estava em Jerusalém, e havia outras pessoas pregando em Jerusalém, porque lá na ordem do Senhor para os discípulos, antes do batismo com o Espírito Santo, ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia,
também em Samaria e até os confins da terra. Então era necessário, ao mesmo tempo, estar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um só discípulo vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Então alguns ficaram em Jerusalém, outros foram para a Judéia. Filipe, como a Bíblia relata, foi a Samaria e pregou a eles. Saulo foi pregando com seus companheiros de viagem missionária em vários países, em vários lugares, em vários continentes, e levou a palavra de Deus para aqueles que precisavam ouvir. O Senhor veio para salvar toda a humanidade, e é isso que Ele quer fazer. E vamos para a terceira subdivisão desse ponto 1, que é pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo e as 2 viagens missionárias. Paulo não teve só 2 viagens missionárias, não, mas ele está falando das primeiras aqui. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Quando Paulo saiu de Jerusalém, ele voltou para Tarso, ficou um tempo. Barnabé, vendo que a igreja que estava em Antioquia precisava ser orientada, buscou Saulo, e ali ele e Barnabé orientaram a igreja biblicamente. E a Bíblia diz que a primeira vez os cristãos, que os discípulos foram chamados cristãos, foi na igreja de Antioquia. Mais adiante, a igreja orando, havia alguns sábios lá, alguns mestres, alguns doutores, como a Bíblia diz, em Atos capítulo 13, e eles oraram, e Deus então falou para eles: separai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O chamado já havia sido feito lá anterior. Saulo já tinha... O Senhor já tinha dito a Ananias: esse é um vaso escolhido para mim para pregar a palavra. Então, agora, especialmente depois do seu preparo e na direção do Espírito Santo, eles começaram então a sua primeira viagem missionária. Os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Normalmente, Paulo saía de Antioquia para fazer as suas viagens missionárias. Está em Atos 16, Atos 17, Atos 18. Depois você pode ler com calma na sua casa e entender tudo isso. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, dependendo da tradução da Bíblia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo, e eu acabei de citar lá no início, quando o Espírito Santo li aqui na Bíblia Sagrada, que ele queria ir para a Ásia, Deus falou não, queria ir para a Bitínia, Deus falou não, e depois o Senhor revela a ele que era para ele ir para Macedônia, pregar a palavra na Macedônia, e ele então vai à Macedônia. Ele entra na primeira cidade da Macedônia, agora me fugiu o nome, e prega para Lídia, acho que é até próprio Filipos, né? Ele prega para Lídia, ela se converte, e depois é o caso da moça adivinhadora, que Paulo repreende o espírito enganador que estava sobre ela, e ele é preso por causa disso. À meia-noite ele canta e louva a Deus, juntamente com Silas e com os outros companheiros de viagem missionária. Deus manda um terremoto, as portas do templo da cadeia se abrem, e o carcereiro pensa em se matar, pensando que todos fugiram, e eles gritam lá de dentro que não, que todos estão ali. E o carcereiro então pergunta uma das palavras mais bonitas da Bíblia, mais fortes, e que quisera a Deus que todos o fizessem. Ele diz: Senhores, o que faço para ser salvo? Atos 16, se eu não me engano, versículo 31. E eles respondem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E ali ele se converte, se batiza, sua casa se batiza, e começa uma igreja em Filipos. Depois nós temos a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, e dali também saíram obreiros para trabalhar em outros lugares. Direção do Espírito Santo. Então, pregando a Cristo no poder do Espírito. É este ponto 1. Paulo no poder do Espírito é o título da lição e o que temos aprendido. E só para terminar esse primeiro ponto, lembrando os irmãos, presta bem, meu querido irmão, presta bem atenção. Mais uma vez eu digo, como disse em todas as outras lições, estamos aprendendo isso para saber historicamente que Paulo existiu, que Paulo perseguiu, que Paulo se converteu, que Paulo pregou, que Paulo é dirigido pelo Espírito Santo. Não, nós estamos aprendendo para saber isso tudo, entender sobre a vida de Paulo e colocar em prática as boas lições que aprendemos com Paulo
para a nossa vida cotidiana. Deus também tem um chamado conosco. Será igual ao de Paulo? Não sei. O que Deus quer fazer com você? Transformar você em um missionário, em um pregador, em um pastor, em um obreiro da casa do Senhor? Não importa. Importa que você esteja na direção do Senhor. O que Ele vai fazer, Ele sabe. Temos que estar atento ao ouvido de Deus. Por isso precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Porque se Deus te chamou para ser um pastor e você quer ser um músico, vai faltar alguma coisa na sua vida. Ah, pastor, mas músico também não louva a Deus? Sim, meu amado irmão. Mas se Deus quer algo mais com você. Agora, se Deus chamou você para ser músico, o teu ministério é tocar, e através do louvor, que alguém vai cantar, vidas serão salvas. E você quer ser um pastor. Provavelmente vai dar errado o seu ministério pastoral, porque Deus não te chamou para esse ministério. A Bíblia diz, um Deus deu um para apóstolos, para doutores, outro para profetas, outro para... enfim, nem todo mundo vai ser missionário na vida. Mas vai haver um missionário pregando, missionário transcultural, vai para outro país pregar. Ah, Deus não me chamou para missionário. Eu vou orar por esse missionário, eu vou contribuir financeiramente para esse missionário, ou para vários missionários, para que eles preguem a palavra. E eu estarei fazendo missões. Então, eu tenho que direcionar o que Deus tem para fazer na minha vida. E aquilo que Ele for, eu tenho que seguir na direção do Espírito Santo. Este vídeo, né, o irmão sabe, sempre são 2 vídeos. Esse primeiro vídeo, nós estivemos estudando a introdução e o ponto 1. No segundo vídeo, nós vamos ver o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão desta lição.